Olá, você está começando mais um podcast de Frente com a Loba. É uma grande alegria ter você aqui. E para começar o nosso podcast de hoje, eu queria te fazer um convite para você seguir o nosso perfil nas redes sociais. Tanto o perfil do De Frente com a Loba, onde a gente coloca lá os cortes das entrevistas com essas mulheres maravilhosas que a gente faz aqui. O meu perfil também vai estar tudo aparecendo aqui embaixo, ó, gente. O meu perfil também é @kercianarafelipe, onde eu falo sobre branding pessoal, construção de marca pessoal, autocuidado gentil e possível, que é o meu método de autocuidado voltado para mulheres que querem se cuidar de forma acolhedora, quebrando os padrões sociais estipulados pela sociedade, e também para nos seguir nas plataformas digitais, principalmente no YouTube, que é onde está aqui o De Frente com a Loba. O De Frente com a Loba tem como meta entrevistar mulheres. Esse é um espaço dedicado ao feminino. Mulheres de todas as áreas, mulheres de todas as idades, mulheres mães, filhas, donas de casa, profissionais das mais diversas áreas atuando no mercado e também no processo de construção da sua marca pessoal. E quando a gente fala de marca, a gente está falando de uma essência que é trabalhada com vistas a estratégias profissionais, objetivos pessoais e profissionais. E hoje nós temos mais uma entrevistada que eu estou muito feliz em recebê-la aqui, ó. Vou colocar o óculos, gente, 40 mais, tá? Dá um desconto. Eveline Freire de Castro, filha da dona Ednê, e vocês sabem que aqui eu sempre trago a matriarca, porque a gente tem que falar, sim, das nossas ancestrais, a gente tem que falar de onde a gente veio, da mulher de qual a gente nasce. Então, Eveline Freire é filha de dona Ednê, é pedagoga, é psicóloga com ampla experiência na área social. Ops, idealizadora do Instituto Recomeçando, que a gente vai saber tudo sobre esse instituto, coordenadora de iniciativas voltadas à promoção da saúde mental, servidora pública e atua como gerente do Programa de Proteção Integral, que é a Fundação da Criança e da Família Cidadã. A gente vai conversar mais sobre isso também. Mas eu gostaria de iniciar esse podcast, Eveline, pedindo para que você se apresente por você mesma. Onde Uhum. você nasceu, né, a sua rede familiar, contasse um pouquinho da sua história. Muitas vezes, quando a gente está contando a nossa história, como Uhum. mulheres, ela Uhum. acaba ali se relacionando com a história de tantas outras mulheres, né? Uhum. De tantas pessoas que estão nos assistindo que muitas vezes diz, poxa, eu também vim daí, Uhum. poxa, eu também, a minha história familiar é parecida com a história dela. Então, conta um Uhum. pouquinho sobre a tua história familiar pra gente. Primeiro, é um prazer estar junto com você nesse momento tão especial. Eu acredito que esse canal ainda vai flutuar em muitos ambientes, né, e que vai ser de muito sucesso. Eu acredito e desejo nisso. Obrigada. Afinal de contas, a gente tem que estar junto e sendo positivo nesse momento também. Sim. Tudo tem um começo, né, e um começo alicerçado bem nos fundamentos que você mesmo já falou, isso traz uma grande relevância e importância. Então, já inicio lhe dando os parabéns por esse Obrigada. espaço, por esse acolhimento, por toda a sua dedicação também, porque hoje a gente se encontrou aqui de uma maneira inusitada, através de um convite, mas ao mesmo tempo foi um convite aceito, e eu acredito muito em convite. Eu acredito que eu estou aqui nesse plano, nessa terra, ao convite de um ser maior do que eu, né? Um Deus a quem eu sirvo e a quem eu amo. Por isso que eu me apresento inicialmente por ele, por esse Deus que me trouxe até aqui com um propósito. Eu não acredito em acaso, eu acredito em propósito. Então, eu acredito que a minha vida realmente tem um propósito. Hoje eu estou com 47 anos, né? Mas eu já fui criança, já fui adolescente, já fui uma jovem. Agora eu estou numa outra fase que eu acredito que é uma das fases mais positivas que eu estou, né? Então, hoje eu me considero uma mulher muito mais plena, muito mais acolhedora, muito mais sábia, entendendo de onde eu vim, principalmente, que eu acho que isso é a grande chave que eu tenho para a minha vida. Eu honro muito o legado de quem me trouxe até aqui, da minha avó, que veio do Rio Grande do Norte para cá,
morar em Alto Santo através do casamento, né? Então, aquela A tua velha avó história. era do Rio Grande do Minha avó é Norte? do Rio Grande do Norte. Então, Nossa, que casou com um legal. cearense. Daí que vem o meu sobrenome Freire, né? Um sobrenome que eu não abri mão, que Uhum, geralmente você abre mão do sobrenome da mãe. Eu fiz questão de trazer o sobrenome da minha avó, porque ela tem uma grande relevância para mim até hoje como um uhum. fundamento de mulher. E da minha mãe também, e da minha avó materna, que é a mãe dela, mas da minha avó paterna também. Todas elas foram mulheres muito importantes para quem eu sou hoje. A minha irmã também me trouxe muito crescimento, muitas coisas positivas. Então, assim, esse recheio de mulheres que vem da nossa ancestralidade, como você disse, minha irmã é mais velha do que eu, então a gente tem um pouco de história também juntos. Então, eu me defino bem assim. Claro que hoje eu tenho diplomas, tenho ascensão profissional, em alguns aspectos, ascensão social também, mas eu me defino como uma mulher sertaneja que nasceu na capital. É, você gosta, né, do interior? Muito, muito. Tem umas Eu- raízes bem fortes do interior, de Alto Santo. Você conheceu o Alto Santo quando? Conheci, minha infância toda eu passava lá exatamente por causa da minha avó materna. Era uma cidade, assim, nos confins do Ceará, que a gente ia para lá, ia num ônibus específico, que só tinha uma linha Uhum, específica durante a semana. Não me lembro mais o nome, porque eu era muito pequena quando eu comecei a ir para lá. Mas era muito interessante o, o movimento da cidade. Isso me deixava muito confortável, porque apesar da minha avó materna ser uma mulher semi-analfabeta, ela tinha uma dinâmica de vida muito interessante para mim, porque isso não barrava ela uhum. de ficar nem na cidade dela e tampouco vinha para cá, para a capital. Né? Ela sempre vinha visitar minha mãe e quando vinha ela me carregava, geralmente era nas férias. Então eu passava minhas férias, uma boa parte das minhas férias no interior de Alto Santo, onde eu tenho memórias espetaculares. Infelizmente, quando a minha avó foi embora, eu acabei quebrando esse vínculo com a cidade, muito por causa dela, da presença dela. Uhum. Porque minha mãe não gosta muito da cidade dela. Já eu tenho um grande afeto por essa cidade. Mas eu acredito que meu afeto era mais ligado à minha avó do que à própria cidade. Eu acho que muitas vezes é o que faz a cidade são as pessoas, né? Exato. Então, acho que as pessoas que têm ali laços afetivos, que faz com que a gente também ame a cidade por causa daqueles laços. E a sua mãe? Eu sei que chamam você de Xerox, né? Que vocês são realmente muito parecidas, até fisicamente, eu conheço. É. Mas é, essa relação. Eu gosto muito, Eveline, de primeiro falar do aprendizado, daquilo que é uma estrutura que a gente não aprende nos livros, que a Uhum. gente não aprende, porque todo o nosso resultado profissional, todo o resultado que a gente ele primeiro nasce não no aprendizado formal, escolar, universitário. Né? Uhum. Ele começa nessa estrutura que é familiar e que a gente vai herdando. Uhum. Principalmente porque eu acho que a gente muitas vezes fala muito das coisas negativas, né? Eu Uhum. acho que é uma tendência das pessoas. Talvez porque o mal seja mais barulhento, o bem ele é mais silencioso. Então a Uhum. gente tem uma tendência a colocar, infelizmente, até alimentar mais aquilo que não é tão bom do que é bom, né? Uhum. Mas eu acredito que na nossa formação, principalmente como mulheres, a gente herda muita coisa boa da nossa Uhum. mãe, né? Uhum. Nessa perspectiva. Então, nessa tua relação com a tua mãe, como mulher que você é, o que é que você Uhum. carrega como legado? É, a relação com a minha mãe ainda está no processo de definição, né? Porque quando você é criança, o ambiente que você está e o ambiente que eu estava inserida não tem mais nada a ver com o ambiente como nós Uhum, estamos hoje, né? Eu nasci em um lar que tinha muita dificuldade de relacionamento. Meu pai era muito abusivo, né? Em consequência desse abuso, nós sofríamos outros tipos de abuso. Meu pai, particularmente, nunca foi abusivo comigo, mas ele era abusivo com a minha mãe. Então, isso me afetava particularmente, porque, de qualquer forma, aquele ambiente fazia com que a gente se sentisse sempre vulnerável. uhum, Então, a presença do meu pai no ambiente de casa, apesar dele não estar embriagado, nem outra situação, nos causava um constrangimento.
porque a gente nunca sabia qual seria a reação dele. Mas era um Então, abuso, o quê? Grosseria? era abuso verbal, também tinha abuso físico, mas com as memórias mais fortes que eu tenho são de abusos verbais, né? Então, e abusos patrimoniais também, que hoje a gente sabe que é abuso patrimonial, mas na época a gente não se percebia tanto nesse lugar por ser criança, né? Então, devido a esse E isso tem ambiente, impacto, porque tem impacto no bem-estar, com né? O bem-estar certeza, da criança, da mulher, com a certeza. ausência desse bem-estar. As pessoas hoje acham assim, não, mas a questão financeira conta, né, no sentido de. Claro que conta no sentido de relacionamento, né? Conta, Quando com existe aí um certeza. abuso patrimonial, você vive numa insegurança em relação à sobrevivência, né? Exato. Então, e no bairro onde eu morava, que era um bairro periférico, era natural a gente ver isso em todas as casas. Não era exclusivo da minha casa. Eu lembro que quase todas as mulheres da rua da casa da minha mãe apanhavam. Então, assim, se eu for olhar o meu ambiente no meu período de infância, eu entendo que naquela época se consentia, não que eu consentia como criança, mas se consentia naquela região, na periferia, na estética daquele ambiente, que isso fosse normalizado. A E sociedade, né, normalizada. isso trouxe muitas referências para mim. As amigas da minha mãe que frequentavam a casa e a conversa era mais ou menos a mesma, Uhum, algumas com violência física, e vinha e chorava e tal, e uma consolava a outra, porque todas passavam por uma mesma situação, né? Para onde é uhum. que eu vou com os meus filhos? Quem é que vai me querer com esses filhos? Então vai ter que ter um certo tipo de suporte para poder superar aquela situação. E eu acho que elas fizeram naquela época o ciclo dela de ajuda, da maneira Sororidade. da maneira que elas entendiam. Uhum. Às vezes era fazendo um bolo uma para outra, às vezes era compartilhando a roupa de um filho, às vezes era material escolar, às vezes era brinquedos que a gente compartilhava também. Então, assim, a relação com a minha mãe tem esse registro na infância. Mas já na minha adolescência já tem outros registros, porque foi na minha adolescência que os meus pais se separaram. E por conta dessa mudança de casamento, minha mãe se desquitou na época, né? Era separação e tudo formal. Então, minha mãe mudou muito depois que ela se divorciou. E com essa mudança, nossa relação também mudou, Mas né? você disse que mudou, ficou mais tranquila, leve. Ficou nem tanto porque nossa comunicação ainda tinha Uhum, um certo ranço do momento anterior, né? Ainda uhum, existia aquele tipo de linguagem que era uma linguagem que reproduzia ainda certos abusos e certas violências. Mas na adolescência foi mudando, uhum. né? Porque ela mudou também os ares que ela estava, ela já não tinha mais aquela insegurança. E eu, por consequência, acabei casando jovem, né? Não por consequência da minha família, mas porque eu encontrei um rapaz que realmente foi muito especial para mim. Eu não tinha no meu radar me casar e nem namorar. E ele conseguiu as duas coisas, namorar e casar comigo, né? Entrando nesse Então, assunto, peraí. Então, entrando nesse assunto, né, que a gente vai caminhar para questões mais profissionais, mas aí aqui uhum, você já me traz uma questão uhum, que pode ser a questão de tantas vocês que estão aqui nos assistindo. Você casou jovem e você é casada até hoje, né? sim, com a mesma Com a mesma pessoa. pessoa. Você acha que ter casado jovem foi quantos anos? Com quantos anos? 18, 18 anos, que 18 hoje é anos, realmente considerado muito jovem, muito né? jovem. Você acha E eu que não isso. casei porque estava grávida, casei Não. porque eu aceitei o pedido de casamento. Mas você acha que de alguma forma isso teve impacto na tua carreira? Não estou falando. Depois você pode falar do seu relacionamento, mas assim, na escolha de casar jovem, você acha que isso teve algum impacto? Tipo, Kessia, eu tive que deixar um pouco a minha carreira de lado, de pensar na minha carreira, para pensar na construção da minha família, e isso foi positivo? Ou você acha que se você voltasse no tempo, sem perdas, porque quando a gente pensa em voltar no tempo, a gente quer Uhum. voltar no tempo sem perdas, né? Uhum. Tipo, E não existe não isso. existe isso. Você muda a história, você muda todo o futuro, né? Exatamente. Que também não acontece isso. Fez, tá no passado, não É. volta. Mas você acha que isso foi positivo
Ou você acha que nesse ponto talvez não? Não, o Marcos é uma pessoa muito especial. Apresenta aqui o Então, Marco, galera. O Marcos é, é o esposo, né? o Marcos é o meu esposo. Nós já estamos juntos de tudo, eu acho que uns 35 anos já. Eu acho, não tenho certeza não. Inclusive, semana passada foi o nosso aniversário de casamento e nós dois esquecemos. Então, a Então gente tá esqueceu, vivendo o aniversário de casamento já todo dia. esqueceu porque a gente se presenteia muito todos os dias, a gente gosta de ainda estar juntos, Uhum. né? Existe uma convergência de amor que amadureceu com o tempo, né? Mas claro que com 18 anos não era o que nós estamos no estágio que nós estamos hoje. Então, com 18 anos, para mim foi maravilhoso o convite, porque realmente foi um momento muito especial. Foi muito simples, né? Porque eu, por pouca maturidade, eu não entendia qual era o tamanho da responsabilidade de um casamento, né? Apesar da gente vir de uma família em que os pais são casados, a gente ainda tem uma romantização, né? Assim, mesmo que inconsciente, lá bem longe, de que o casamento possa ser uma coisa muito O namoro eterno. fantástica, um namoro eterno, e ele não é bem assim, ele vem cheio de responsabilidades, né? E desde o começo nossas responsabilidades foram muito bem assim conversadas, né? Essa questão da minha ascensão profissional nunca foi uma dificuldade para mim, até porque dentro da relação com a minha mãe e com as pessoas que tinham na minha rua, as amigas dela, eu sentia que eu precisava ser diferente daquela situação de que eu convivia. E onde eu vi essa diferença era na escola, as minhas professoras. Eu Hum. achava que as minhas professoras, por chegar de carro, por ter uma aparência diferente, por ter uma dinâmica de vida diferente, elas eram exemplos para mim naquela época. Então eu me moldava muito meu pensamento, meu comportamento a ser uma mulher daquele jeito. Elas eram a linha Não que eu fora da quisesse, curva para você na época. elas eram modelo de referência para mim. Vamos dimensionar aqui. A televisão naquela época não tinha essa abertura para se conversar a respeito do feminino tão forte. E mesmo assim a gente não tinha esse Uhum. contato. Então, por ser uma criança de periferia, eu não tinha acesso à revista, a informações, a tudo, toda essa demanda de informações exageradas que hoje nós temos. Eram informações canalizadas para certos tipos de público. E para criança, naquela época, não Não tinha, existia é verdade. essa possibilidade. Até Então, porque essas discussões viviam muito em torres de marfim dentro das universidades, que ainda não era um espaço muito difíceis de serem acessados, né? exatamente. Então, na escola, por eu ter tido essa formação, escola católica, eu tinha na diretora da escola um modelo, apesar dela ser freira, eu gostava muito da Qual era a tua postura dela, escola? né? Medalha Milagrosa da Casa de Nazaré. Lembra ainda quem era a diretora? Lembra a irmã Luísa? Olha Infelizmente ela aí. faleceu já, mas era um modelo de, de gestão. Hoje a gente Uhum. chama de gestão, né? Mas na época ela era uma diretora. Porque ela recepcionava os alunos na porta todos os dias. Ela sabia a gente nos conhecia pelo nome Líder, e né? conhecia de quem eu era filha, quem eram os meus irmãos, qual era a série que eu estava, como é que eu estava trajado, qual era a nossa situação. Porque apesar de estudar em escola particular, na época eu era uma bolsista. A gente recebia uma bolsa do trabalho do meu pai. Então ele era custeado. A gente estudava em escola particular, mas ela era custeada pelo trabalho do meu pai. Então a gente tinha que ser corretinha para não perder a Na bolsa. bolsa. Então tinha um padrão que a gente precisava manter, né? E ela era uma das referências. E tem uma outra que é a dona Áurea, que era, na época eu achava que ela era a coordenadora da escola, mas hoje eu sei que ela não era. Era só uma professora muito comprometida, né? Então, inclusive essa semana nós vamos comemorar o aniversário dela de 83 anos na Olha que casa dela. interessante. Nossa turma que se formou no ano de 92 vai se juntar e vai para lá Foi por fazer isso o que você aniversário dessa escolheu professora. primeiramente pedagogia? Na verdade, não, Porque antes de porque, psicóloga, você é pedagoga. exato. Dessa dinâmica da vida, que eu acredito que é uma dinâmica divina, eu fui sendo atraída para me aproximar da pedagogia, por quê?
Na época eu era muito dedicada a um grupo cristão. E esse grupo cristão tinha um cuidado muito grande com as crianças. E isso me atraía, né? Então eles tinham uma Você era dinâmica, a tia das crianças. a tia das crianças da igreja. Então isso me atraía a estar junto com as crianças. Só que eu via que eu não sabia lidar totalmente com o que eles tinham para fazer. Ah, Uhum. eu sabia fazer uma tarefa, fazer aquelas brincadeiras, cantar e tudo, mas eu queria algo mais. Uma Eu técnica. queria uma técnica, exatamente, eu queria me aperfeiçoar. O que foi que colaborou nessa época? Eu tinha uma grande amiga, no terceiro ano do ensino médio, que trabalhava no Farias Brito. Ela trabalhava no laboratório de informática de lá. E nós estudávamos juntas. E ela ficava falando para mim, Evelyn, tu tem muito jeito com criança, Evelyn, tu tem muito jeito com criança e tal e tal. E eu acreditava realmente que eu tinha muito jeito com criança, mas era uma coisa esporádica, não era, eu não pensava nisso como uma profissão. E houve uma seleção no Farias Brito, porque na época, em 1992, eu acho, não me lembro direito, ou era 94, por aí, lá no comecinho dos anos 90. Alguns anos atrás. Alguns anos atrás. Então, minha idade não é mistério, eu não acho problema falar da idade, pelo contrário, né? Então, nessa época, teve um processo seletivo, ela me chamou, porque eles iam lançar no Farias Brito os laboratórios de informática para criança, que até então não existiam nas escolas. E eles estavam querendo pessoas habilitadas, porque eu já estava fazendo um curso na UES de MSDOS, que é mais antigo ainda. Eu acho que aqui na Soul ninguém nunca escutou falar disso. Era o Então, quê? então a gente trabalhava Curso de, gravando curso de informática. nos no coisinha que gravava, meu Deus, como era o nome? Nunca mais. Disquete. Disquete. Disquete, O quem não disquete sabe, grande. disquete, quem não sabe, um negocinho assim, ó, que tinha, né, Era grande, um fundo. tipo um negativozinho dentro, né? Uma coisa assim. Chegou a Então, conhecer disquete? Chegou? Ixi, eu lá pensava que eu era nos mais novo, tá? museus tem hoje em dia, né? Você vai no Você vai museu. no museu, você tem lá disquete. Conheceu no museu aqui. Mas Então, era onde a gente colocava nossos trabalhos antigamente. No dia exato. depois que começou a história do DVD, do CDzinho que a gente gravava, né? Depois é que veio o pendrive, e agora que tem todos esses aplicativos de nuvem, mas na época era disquete. Era tudo muito manual, né? Eu fui do Então, tempo da datilografia, fiz datilografia, aprendi a datilografar com as mãos cobertas, para descobrir onde estava a letra só no sentir, na posição. ai, bacana. Eu tive desejo de fazer Datilografia. datilografia, mas eu não tinha recurso para fazer o curso de Eu datilografia. fiz na época em Quixadá porque era uma escola artesanal que também era mantida por freiras dos Uhum, pobres servas. E elas tinham uma escola para que era gratuito, né? Assim, uhum. para crianças que tivessem mais necessidade. Aí ensinava essas coisas como pintura. Aprendi pintura, Habilidades crochê, manuais. habilidades e datilografia, porque para ser secretária Era é necessário na época, era um necessário. critério muito Mas importante, não né? é louco isso? Porque assim, você tá com 47. 7. Eu tô com 43. Vou completar 43 agora, daqui a Uhum. pouco. Mas assim, não parece tão distante. Parece que os nossos mundos colidiu com esse mundo novo, que foi um avanço assim tão rápido, Uhum. que parece que quando a gente fala da datilografia é uma coisa muito distante. É, Mas na sim, verdade foi um dia desses. exatamente. E foi rápido, né? Porque o que eu tô contando para vocês aqui, para mim foi ontem de manhã. É como se eu ainda tivesse naquele um pouquinho ainda me desapegando desse momento. Você É um fez risco até, pedagogia, né? é até um risco você conversar com pessoas que tenham mais histórias, porque é capaz de não dar num só episódio, né? Não, dá não. Precisar fazer mais do que um episódio, porque eu ainda Eu não já saí da percebi. minha Eu fico adolescência. atropelando, viu? Fico atropelando, que eu tenho tanta coisa para E eu perguntar. não contei quase nada, viu? Contei só um breve Então, assim, resumo. você fez pedagogia. Sim, Você exerceu a profissão? sim. Então, coincidindo com isso, de eu fazer esse processo seletivo no Farias Brito, ter
entrado nessa primeira turma sendo monitor de informática, que eu não era professora, era monitora de informática. Então, a gente ensinava as crianças da escola a manusear o computador, desde o maternalzinho, primeiro contato com os equipamentos, saber mexer, não Uhum. quebrar, não puxar, toda aquela didática até as crianças do Fundamental. quarto ano, que na época ainda era É. quarto ano, que hoje é quinto, né? Então, a gente tinha esse processo de adaptação e depois a gente teve já né, aplicativo. Na época eram programinhas, né, que era de CD, Uhum. que colocava, então eles faziam coisas de português, de matemática, de ciências, tudo uma programação voltada a essa aprendizagem. Daí eu comecei a ter esse contato melhor com a técnica de poder fazer um planejamento anual, ter objetivos, ter as metas, e isso foi me despertando a buscar realmente fazer uma faculdade. Só que o que é que eu queria? Eu só queria que fosse na UFC. Na época eu tinha esse desejo de passar na Universidade Pública Federal. E na escola, nós como monitores tínhamos o benefício de poder fazer cursinho gratuitamente. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para o cursinho do Farias Brito, que depois ele se transformou em Aridiçá, né? Houve uma mudança no tipo de gestão deles e passou a ser Aridiçá. Então, assim, você fez pedagogia, exerceu. Quando Exerci. você, para a gente chegar lá na psicologia e falar um Sim. pouco do que você está desenvolvendo hoje, Uhum. você fez tudo isso já sendo Uhum. mãe? Não, antes. Antes formou e depois veio a maternidade. Quando eu estava na escola, surgiu o desejo de ser mãe, né? Então, eu já tinha os 3 anos de casada, já estava trabalhando, a gente já tinha conquistado a primeira casa própria, que na época para a gente era um símbolo de muita conquista, na época, né? Ainda é, sabia? Foi o primeiro. Para a gente foi importante, já tinha o carro próprio e agora já estava mais organizado para se ter um filho. Só que o que foi que eu combinei com o Marcos nessa modalidade de a gente poder dividir? Eu disse, eu só vou ter um filho se você realmente for participativo. Se você não participar, eu não vou ter, porque eu não vou ter um filho sozinho, né? E ele disse, não, pode ir que eu vou assumir. Vou E assumir sim. participou, foi um adulto funcional. Muito. Ele só não gestou nem deu de mamar, mas todo o resto ele assumiu. Todo o resto realmente. E você acabou tendo dois meninos. Não Dois teve, mas meninos, queria uma menina, exatamente. tinha desejo. Não, Gostou de ser por mãe de incrível que menino? pareça, É, não é não, peraí, a confortável. pergunta é assim: é bom ser mãe de menino? Eu acho que é bem melhor, Tu acha? eu Por acho. quê? Porque você realmente entende o que é o amor masculino quando tem um filho homem. É? É incrível como eles são apaixonados por nós. Depois muda um pouquinho, mas o amor ainda continua e é um amor muito Mas tu acha que intenso. esse amor de filha e mãe também não tem essa. Eu só posso falar de mãe e filha, né? Não, tô dizendo, Porque eu essa não relação. tenho. Ah, sim, mas tu acha que o amor de mulheres, assim, como mãe e filha, talvez não seja tão. Ou seja diferente, talvez, o amor de um. O amor de cada um é diferente, né? Apesar de eu ter 2 meninos, eles me amam de forma diferente, assim também como eu os amo de forma diferente. Eu não sou a mesma mãe para os meus 2 filhos, não sou. Eu Epa, tenho epa, plena epa, consciência epa, epa, disso. epa, não, para tudo, porque aqui você já está quebrando, você já está quebrando com, você quebrou, na verdade, duas questões que são muito levantadas, nem questões, são frases, na verdade. A primeira frase é que diz assim, que nada se compara ao amor de mãe e filha, ou de filha e mãe. Que eu também sempre questionei um pouco, porque a gente vive numa sociedade que, infelizmente, colocam as mulheres para rivalizar. Uhum, E querendo ou não, em algum momento a menina tem ali uma rivalidade com a uhum, mãe em algum momento, né? uhum. Mas tudo bem, você já trouxe aqui uma quebra. E a outra quebra é que é aquela história, amo meus filhos iguais. E aí É. você já quebrou, não tô falando assim, se ama ou não, mas você já quebrou aí um. Eu não. Me Quem explica quiser isso. defender isso, defenda. Gente, pelo Eu amor de Deus, pera, me explica aí, me bebo explica uma aguinha isso. para você ficar mais Não, porque tranquilo. assim, me explica isso. Porque eu entendo assim. Claro que eu tinha um estereótipo de homem vindo do meu pai.
né? E meu marido já quebrou um pouco desse estereótipo, que ele era uma outra perspectiva de atitude masculina, ele já Uhum. tinha uma outra perspectiva que me ajudou muito, né? Me ajudou muito mesmo. Mas A esse... ressignificar o masculino, primeiramente, talvez. não, porque meu pai nunca mudou. Não, Então, era o meu ressignificar o pai, né? masculino. Tô Era dizendo. entender que cada um tem o seu lugar. Meu pai tinha aquela postura, mas os outros homens não. Mas Eu, você conseguiu, através do marco, você já sabia assim que não todos os homens não são iguais. Ou então, com o marco, você ressignificou o masculino. com o Marcos, eu ressignifiquei a segurança no masculino, Ah, tá. que é Entendi. diferente, né? De ter Uhum. segurança, de conviver com o masculino, de saber que eu posso Confiar. confiar de certa forma, né? Eu acredito que com o tempo você vai percebendo que todos nós temos erros. Todo Fragilidades, mundo, né? todo mundo tem em algum momento na vida alguma fragilidade e que Uhum. tá tudo bem, isso é compreensível, né? Então essa convivência foi muito importante, porque apesar de eu ser uma mulher muito feminina, eu também tenho alguma força que vem desse masculino, né? E Que vem dessa aqui eu já imposição. abro o que eu quero saber daquela frase lá, né? Sobre mãe amar os filhos de forma diferente. Que muitas vezes para algumas pessoas podem soar, né, quase como algo assim, nossa, não amo os dois filhos iguais, né? Quase como se isso Não, eu fosse uma não coisa, amo meus dois filhos quase como se iguais. fosse uma coisa ruim, né? E não É, é, e e não você é. vai explicar. Mas eu sempre, assim, observando você e já falando sobre marca, tem uma coisa muito interessante. Uhum, Porque ao longo da sua história eu já fui percebendo muito o arquétipo da cuidadora, uhum, né? A cuidadora é essa que cuida, que toma conta, uhum, que se interessa para dar certo, que deixa aqui comigo que eu cuido de você, uhum, você tá doente, eu tô do seu lado, vem uhum, aqui que eu te ensino como fazer. Então a uhum, cuidadora tem muito esse aspecto do trazer para si. uhum, Dentro do lado sombra, do lado luz, né? Porque o uhum, lado sombra já é aquela cuidadora que diz assim: ai meu Deus, está tudo nas minhas costas. uhum, Nossa, eu tô cuidando de todo mundo, não tô cuidando de mim. Que uhum. aí já é o desequilíbrio, né? Exato. Que muitas mulheres, inclusive, correm o risco. Eu até Uhum, estava comentando um dia desse sobre isso. uhum, Que a cuidadora mimizenta, né, no uhum, seu lado de desequilíbrio, ela muitas vezes usa o cuidado como uma forma de manter o outro. É quase acaba se tornando um narcisismo. Mas você também tem muito esse aspecto do que a gente chama da romântica, da amante inocente. Que a uhum, gente tem a amante fatal e uhum, tem a amante inocente. uhum, E a amante inocente, a gente fala inocente, as pessoas têm nossa, inocente, uhum, né? Mas não, é aquela que busca muito, até pela roupa que você tá mais claras, mais bordadas, né? O estilo uhum, é sempre um estilo mais romântico, uhum, né? Um estilo mais feminino, de uhum, mais leveza. E uhum, a gente percebe isso, Eveline, essa uhum, construção de marca no teu jeito de falar, uhum, que é um jeito mais leve, mais uhum, comedido, uhum, mais lento. E uhum, justamente isso entra muito em contato com a cuidadora, uhum, né? Então você já tem arquetipicamente, uhum, né, isso muito ativado na uhum, tua imagem. uhum. E isso é muito legal de você falar, porque casa muito com o que eu convijo, eu observo em mim mesmo, né? Assim, claro que todas nós temos uma história de vida, né? Temos uma história de vida com um lado positivo e com um lado negativo. E tudo isso faz com que você também expresse, né? O que é que você quer, né? Minha infância teve muitas coisas positivas, muitas, muitas mesmo. É porque realmente aqui não vai dar tempo a gente poder conversar Né? sobre isso. E nós temos eternamente essa criança dentro de nós, Sim. né? Então, esse tipo de afeto que eu tenho hoje pelas pessoas, eu cultivo desde a minha infância. Hoje eu entendo que a minha forma de amar é ter tempo de qualidade com as pessoas. E eu tenho essa disposição desde criança. Atos de serviço também? Não, Não não. tanto. Eu gosto de ser servida.
Não Pera vou aqui que a gente negar. já teve uma quebra. Exato. Olha só, que a cuidadora geralmente é essa que tem muito atos de serviço, Uhum. né? Mas você também já tem essa perspectiva do ser servida Exato. que te coloca no papel da soberana, que é Então, arquetipicamente a soberana é essa rainha. exato, Aí a gente volta para os filhos, porque você exato, ficou rodeada de meninos ao seu redor de alguma exato. forma ali, né? É, Você como a rainha absoluta ali daquele sempre. espaço. E uma das coisas que eu deixo, assim, sempre muito intrínseco lá no nosso lar, na nossa casa, é que o meu desejo ele é soberano, mesmo em casa. Mas ele não é uma imposição, ele é um convite. Você vai ficar comigo se você ainda se sentir confortável de ficar comigo, mas não porque eu estou lhe impondo. Então, vou voltar para a minha parte profissional. Quando eu estava estudando pedagogia, eu tive muito contato com a psicologia. E lá eu vi que eu tinha habilidade para ser psicóloga, mas na época eu tinha uma crença limitante muito forte, que eu não tinha capacidade de ser psicóloga. E fui continuando na pedagogia e exercendo a pedagogia. E tive os meninos. Quando eu entrei na UFC, eu já tinha o João Marcos, que é o mais velho, ele tinha 2 aninhos na época, e fiquei grávida do Arthur no segundo semestre. Então, o Arthur conviveu comigo durante quase todo o período da pedagogia. Mas me responde, como é que é amar diferente? Aí, deixa eu te falar desse amor diferente. O João me ensinou muito ao que é ser mãe. Ele é o primeiro. Ele é o primeiro, né? Então, ele me ensinou muito o que era ser esse cuidado, o que era esse amor. E o Arthur já me ensinou outras estratégias de como manter os filhos perto. Os dois sendo amados, se sentindo amados. Porque quando o Arthur chegou, o João Marcos já era um pouco soberano sobre a casa, porque ele era o primeiro filho, o primeiro neto, o primeiro sobrinho, então tudo girava em torno dele. Quando o Arthur chegou, ele teve que lutar um pouquinho pelo espaço dele, e eu fui ajudando ele a conquistar esse espaço também, para que ele também tivesse identidade, não ficasse na sombra do irmão dele. Quando foi que eu decidi, que aí eu vou ser um pouquinho mais polêmica, já que tu gosta de polêmica. Quando foi que eu decidi ir para psicologia? Quando o João Marcos se apaixonou pela Virgínia, minha nora. Que aí eu vi que os olhos dele já não Não brilhavam estava mais mais só para só em mim. você. Ele estava apaixonado. E agora, o que é que eu vou fazer sem o meu grande amor, que era o meu primeiro filho? Eita, e agora eu vou para psicologia. Agora eu vou me dedicar àquilo que eu tinha pensado há uns 10 anos atrás e formatar E realmente. você entrou na psicologia com quantos anos? Ai, meu Deus, quantos anos? Eu tinha que ter feito esses cálculos antes, né? Eu acho que eu tinha 22 anos quando eu entrei. Na psicologia. Não, na E pedagogia. na Na psicologia. psicologia eu já tinha 34. Então Era já estava numa 34? outra fase, né? Já chegando perto dos 40. Não, eu já tinha quase 40. Eu acho que eu já tinha. Gente, eu não lembro. Tu se formou quando? Eu me formei em 2020, Então, ou em seja, plena pandemia. Meu então último semestre você foi na tava época da. caminhando para os 40. Você está com 47, né? Eu acredito que eu tinha uns 39, 40, porque eu aproveitei algumas Foi outra disciplinas, né? Foi realidade, outra. né? Foi, exatamente. Os filhos Então, já adultos. adolescentes, né? Os dois estavam adolescentes na época. Então, foi uma imersão que eu resolvi fazer em mim. Como eu tinha passado muito tempo dedicado só a eles, colocando eles como o primeiro na minha vida, eu observei que eu tinha deixado uma lacuna de até mesmo de crescimento pessoal mesmo. Eu tinha me acostumado a minha agenda ser a agenda dos meus filhos, para suprir os meus filhos, e depois uma agenda para mim. Você sabe, Eveline, que recentemente saiu uma pesquisa, e eu agora não estou lembrando qual foi a plataforma, mas isso pode ser percebido na nossa rotina, Uhum, né? Que muitas mulheres estão fazendo transição de carreira agora, que entre os 37 e as 40 mais, né? Por isso que eu chamo esse podcast de Frente com a Loba, né? Porque a gente está uhum, aqui, uma mulher 40 mais. uhum, Então a gente está numa uma mudança de perspectiva, né, que talvez as uhum, nossas mães não tiveram, uhum, da nossa idade. E muitas mulheres estão voltando para o mercado de trabalho muito nesse caminhar que tu fez, né? Se uhum, formaram, foram ali,
empreender de outra forma. E por que que eu Sim. falo empreender, meninas? Porque a gente houve eu acho que foi desvirtuado, na verdade, uma ideia, né, de que para você ser empoderada, necessariamente você teria que estar no mercado de trabalho, produzindo, gerando uma questão financeira. Uhum. Mas a gente esquece que dentro de uma casa, né, uma mulher ela é gestora, Uhum. né, ela é uma gerente e Uhum. ela é formadora. E isso tem um trabalho, uma dinâmica enorme, porque não tem um horário de sair nem de entrar. Você tem um horário só de sair aliás, o horário só de entrar e continuar, né? Exato. Então, muitas mulheres que passaram o período empreendendo, liderando suas casas, elas Uhum. agora estão retornando ao mercado de trabalho, né? Uhum. Como você agora em Uhum. 2020 se formou Foi. psicóloga e adentrou, né, a essa questão toda que a gente vai conversar agora. Mas parece que é uma tendência mesmo da nossa geração, essas mulheres que pararam para cuidar dos seus filhos, depois apostaram em si, como você está falando. Exato. Então, assim, os meus filhos me ajudaram também a encontrar certas lacunas que tinham em mim, que eles foram me ajudando também a despertar para isso. Os questionamentos deles, que eles me perguntavam, me fazia ficar intrigada, por que que eles estavam se comportando daquela forma, porque eu via neles o meu comportamento. Então, o que é que eu estava passando para eles? Então, nesse período também, eu comecei a fazer terapia. E a terapia me ajudou a, a ver muitas vezes as máscaras que eu usava para os vários ambientes com que eu vivia, para me poder ser aceita. Existiu essa fase em que eu achava que eu precisava ser aceita socialmente nos ambientes diversos que eu andava, né? Que eu não poderia demonstrar em essência realmente quem eu era. E isso me perturbava, né? E a psicologia, nesse caso, sendo uma paciente, me fez entender melhor por que que eu precisava daquelas máscaras, por que que eu me estruturei daquela forma para poder receber aceitação. Então, é um processo muito bom, mas é um processo Doloroso. em certos momentos, muito doloroso, né? Desconstruir para construir. Exatamente. Então, todo esse processo me fez muito bem, assim. Hoje eu olho para trás, eu só me arrependo de ter tido dois filhos. Eu me Gostaria de ter arrependo. tido mais. Quatro. Eu deveria Sério? ter tido quatro. Eu me arrependo Gente, profundamente. Se você me perguntar, Kessia, qual é o maior arrependimento que você tem na sua vida, é de ter tido só dois filhos. é Eu me sério. arrependo, total. A única coisa que eu gostaria de ter mudado no meu passado foi no dia que eu decidi que o meu marido precisava fazer vasectomia, porque eu não queria ter mais filho. Mas não era uma opinião minha, era uma opiniões externas que me fizeram Que... convergir àquela decisão. Então a maternidade, ela foi, dentro da tua construção, uma coisa muito boa. Foi muito, continua sendo muito boa. E como foi adentrar o mercado de trabalho como psicóloga? Porque Uhum, não só em atendimento, né? Você vai falar um pouco do que você faz agora. uhum, Como foi adentrar no mercado de trabalho, já atendendo, já participando de projetos, já tendo um uhum, emprego fixo, como a gente fala. é, Novamente, essa coisa do mercado de trabalho, essa coisa de acordar e ir para o trabalho, né? uhum. Como foi tudo isso, né? Dentro da universidade, no primeiro semestre, eu já fui logo fazer estágio, me voluntariei a fazer estágio. E eu tenho uma referência profissional que é a doutora Socorro Fagundes, que hoje ela está atuando no Fórum Clóvis Bevilacqua com projetos sociais voltados a egressos do sistema prisional. É a que você faz parte? Não. Não, Não. Ah. não. Ela ainda é minha mentora até hoje em muitas coisas, porque ela já é uma servidora pública de carreira há 40 anos. Então, ela é, assim, para mim, uma referência em se tratar de psicologia social, Uhum. que é um dos campos que eu gosto. Gosto da psicologia clínica, gosto de atender em consultório. Inclusive, eu tenho mais pacientes homens do que mulheres, por incrível que pareça, porque
Os homens são assim, um pouco inseguros nessa questão de ir para terapia. Geralmente eles vão porque ou a mãe mandou, a esposa mandou, ou a chefe mandou. Sempre teve alguma mulher que obrigou ele a ir para terapia. Mas quando ele chega na terapia e pode ter esse contato com o processo, ele é muito bom e ele indica os amigos. Então, assim, é aquela coisa, macho, vai lá, minha psicóloga é boa, ela vai te ajudar, né? E eu acho isso muito positivo, porque eu nunca fiz essa propaganda exatamente para homens, mas eu sempre tenho bastante pacientes homens e eu acho isso super positivo, assim. Você acha que É a uma vivência com o característica. masculino te ajuda, Eu né? acredito que sim, eu acredito que sim, porque quer queira, quer não, esse convívio familiar de ter um ambiente muito masculino, mas ao mesmo tempo muito feminino, porque a minha casa é ornada desse jeito, acaba sendo uma influência também profissional, né? Até mesmo no meu trabalho, geralmente eu tenho muitos homens me apoiando. Os homens parecem que têm um conforto de ficar próximos a mim, talvez Por quê? pelo meu jeito mais feminino, né? Mais agregador, porque eu gosto de ouvi-los. Eu realmente tenho esse prazer em ouvir a dor masculina, prazer no sentido de passar confiança, que eles podem mostrar o lado frágil deles. Não tem problema nenhum, que eu não vou criticar, nem vou colocar dentro de uma caixinha, nem Será apontar. que mulheres mais reativas às vezes causam um pouco mais de medo? Talvez. Talvez na história de vida deles, né? Uhum. Porque eu estou falando mais deles do que de mim. Eu não sei quais são Hum. essas mulheres com que eles conviveram. Porque, infelizmente, a gente também traumatiza. Todo homem veio de uma mulher, né? Então, a gente precisa pensar nesse lugar da mulher também. Como é que esse menino foi gestado? Como é que ele foi criado? Como é que foi esse convívio com o primeiro amor, que é a mãe, o primeiro laço afetivo, né? Então, daí a O banho. responsabilidade de ser mãe de menino, né? Então, eu acho particularmente uma responsabilidade muito grande que homens nós estamos adicionando socialmente, né, ao mundo que a gente quer, um mundo de melhores. Eu sempre acho que é mais fácil a gente trabalhar com o que está perto do que com o que está longe. Então, eu me sinto muito satisfeita hoje com os meus filhos. Eu me sinto muito realizada em, em ver que estágio de vida eles estão tão imaturos, estão falando bobagem, então, mas eu não deixo de estar presente dentro desses momentos, fazendo eles refletirem sobre isso, né? E isso, de alguma forma, dá um start também no trabalho que você desenvolve. Exatamente. Sim. Então, eu sei que o universo masculino hoje, ele tem mais espaço para se falar sobre terapia. Isso tem. Mas ainda é um tabu muito grande, né? Esse processo de chegada até uma terapia que eu sempre parabenizo para todos os meus pacientes quando chega a primeira vez. Muito obrigada por me permitir passar por esse processo junto com você, que eu sei que não foi fácil. Esse primeiro passo de chegar até aqui, marcar a consulta, vinho, nervoso do primeiro dia, não sabe o que é que vai falar e tem um monte de coisa para falar e não dá tempo de falar tudo. Então, Eu é um acho que é processo muito incrível. Eu acho interessante. incrível, porque a gente cria alguns estereótipos, né? E a gente tem algumas questões também, além dos Uhum, estereótipos criados, tem uma questão social muito forte, né? uhum, De uma estrutura social que ainda é muito machista. E uhum, muitas vezes os homens se sentem medo de abrir-se com uma mulher. uhum, Eu, claro, né, com certeza existem muitas psicólogas que trabalham uhum, com homens, que, né, que desenvolvem, né, o uhum, seu trabalho de terapia com uhum, pacientes masculinos, é, héteros, e aí eu gosto de falar isso porque a gente sabe que são grupos muito diferentes, com uhum. necessidades muito diferentes. Uhum, Mas é muito interessante você trazer essa sua experiência uhum. nessa perspectiva. Como surgiu o Recomeçando? Então, o Instituto Recomeçando surgiu de uma ideia anterior ao próprio Instituto. Foi sempre nessa abordagem de se trabalhar o social.
Então, como eu já estagiava no fórum e eu participava de vários voluntariados, eu quis trazer um voluntariado mais próximo. Então, nós começamos a fazer ações, tanto na terra de origem do meu esposo, que é Madalena, em Quixeramobim, como no meu bairro de origem, que é o Itaperi. Então, a gente voltou para as nossas origens para fazer ações sociais voltadas mesmo para a criança e um público mais idoso, Eu que é vi um que recentemente vocês distribuíram muito material escolar no exato, interior. exato. Então, essa é uma das nossas últimas ações. As crianças hoje estão muito ligadas à tela e elas estão perdendo a capacidade de se relacionar socialmente. E isso vai ser um grave problema para as gerações Sim. futuras. Então, o desejo que eu tenho é que realmente essas crianças possam ter contato com o simples, que é uma escrita fina, né? Aquele contato com lápis, com papel, o cheiro do papel, o colocar a fantasia que está ali dentro da cabecinha dela no papel, poder conversar com seus objetos e Uhum, poder ter esse contato e sair das telas. Esse é o propósito que a gente tem agora nessa série, de promover espaços de pintura ao ar livre para as crianças, uhum. debaixo de árvore, contato com a natureza, coisas básicas, simples que as crianças estão perdendo hoje. Claro que eu sei que é por conta da disfuncionalidade, muitas vezes, hoje das famílias e dos riscos que nós estamos aqui dentro de uma capital e às vezes até mesmo no interior. Existe esse risco, né? Mas a gente não pode perder essa essência da infância, que é o mundo da fantasia, o mundo do brincar, do imaginar, de entrar em contato com todas essas possibilidades que fazem com que eles tenham um desenvolvimento muito melhor neurologicamente, né, e psíquico, porque eles se relacionam de uma forma diferente, a observar, a escutar, a reproduzir, a ter sensações diferentes do hiperestímulo que as telas têm dado hoje. Por que recomeçando? Então, aí o nome veio por conta de um dos versos de Braulio Bessa. Ele tem um verso sobre recomeço, né? E esse foi o nome que a gente colocou em homenagem à minha terra de origem, e que ele é de lá, de Alto Santo, né? Ele é um filho de Alto Santo que tem muito orgulho e que a poesia dele retratava bem, que a gente, por mais que tenha dificuldades ao longo da nossa vida, se recomece, né? Tente buscar essa oportunidade de recomeçar. Caiu, levanta, errou, recomece, né? Então, tudo que a gente vem tentando motivar é que tudo bem, a gente tem erros realmente na nossa vida, mas a gente também tem a oportunidade de recomeçar. O Instituto tem essa proximidade com essa conversa, porque exatamente no tempo da pandemia foi que surgiu essa vontade maior de fazer com que as pessoas percebessem que a gente tem a oportunidade de recomeçar. O meu esposo estava com muita dificuldade com alguns clientes, porque eles não estavam entendendo o que é que estava acontecendo no mundo e queriam continuar a trabalhar e queriam deixar as lojas abertas e queriam deixar a produção em pleno vapor e não podia naquele momento. E eles não sabiam parar para poder entender que aquele momento era o momento de parar, E eles iam poder e recomeçar. eles iam poder recomeçar. Então, meu esposo pediu para me conversar com alguns deles e meus atendimentos sociais começaram nesse período. Ainda num tipo de modalidade que era um online, que não ainda estava bem definido na época, porque o CRP ainda não tinha liberado, era uma coisa muito nova fazer atendimento online, não existia essa possibilidade, e ele começou a flexibilizar para que a gente pudesse fazer. Então, o uso da internet, da tecnologia, nos favoreceu muito para poder proporcionar esses atendimentos. E quando passou mesmo a pandemia, eu estava com gosto desse trabalho. Eu não queria abrir mão desse trabalho. Eu disse, não, vamos formalizar, vamos tornar ele realmente com CNPJ, com estatuto, com ata de fundação. E chamei algumas pessoas que também são idealizadoras do Instituto, mas em outros aspectos, né? No aspecto de cooperar, de Uhum. estar junto, de proporcionar com que ele tivesse em pleno funcionamento. Então, nós configuramos para que ele realmente fosse uma OSC,
uma organização não governamental, sem fins lucrativos, mas que tivesse retorno social com esse mesmo olhar. Voltando para o meu bairro de origem, o Parque Dois Irmãos, Itaperi, e para Madalena, que é onde o Marcos hoje tem mais afeição, mais afeto. Então a gente faz essas ações e faz atendimento e busca parceria e desenvolve projetos, tudo voltados para o nosso lugar de origem. E qual é o objetivo futuro disso? O objetivo é realmente eu viver nessa nessa proposta. Hoje eu Cuidar. tenho hoje eu tenho o instituto como o meu grande processo terapêutico, porque é através de ouvir a necessidade das pessoas, porque não é o ajudar pelo ajudar, É é o transformar, né? estar junto com a pessoa e dizer que ela tem capacidade sim, que hoje ela me vê dessa forma, mas eu tive um começo. Eu não nasci desse jeito. As pessoas têm essa impressão de ver a gente como está hoje, dizer, não, ela não sabe do que está falando, não, eu É, sei. sempre foi privilegiada em todos os Então, sentidos. assim, quando eles conhecem a nossa história e sabem por que que a gente está retornando nesses lugares, é porque a gente tem uma proposta de vida. Eu falo que o Instituto não sou só eu. O Marcos é muito solidário a mim nesse sentido, porque muitas vezes ele não entende o que eu estou falando, ele E, não entende qual é o propósito do projeto, mas ele está junto. Então, quando ele sente o retorno do que está acontecendo, aí ele entende por que que eu tenho tanta motivação, por que que eu financio muitas vezes essas ações, o porquê que eu vou atrás pedir para essas pessoas, para a gente poder executar esses programas, esses projetos, porque esse retorno emocional é muito forte e ele deixa uma marca muito bonita na nossa história. Então, eu posso não ter mudado o mundo, mas eu voltei lá para a minha comunidade de origem e disse para eles que eu ainda frequento lá, mas isso não quer dizer que eu queira ver eles na mesma situação que eles estão. ou seja, de alguma forma você transforma. Exato. Aliás, você ajuda as pessoas a transformarem a própria realidade. Eu os convido a gente Isso ir te, junto. isso te emociona? Muito, muito. Porque o retorno que você tem de uma proposta dessa, eu recebo muito não também. Eu recebo muita crítica, né? E isso está tudo bem. É da história da pessoa, não é da minha. Eu não recebo. Existem pessoas que eu convido que me dizem que não, que eu estou sendo uma lunática, que isso não existe, que eu Você não estou está ganhando fazendo como nada a com isso. cearense. Você está se amostrando, né? Para que que você quer isso? E quando eu vou explicar, a pessoa não acredita que o meu retorno é isso. E tá tudo bem. É dela, não é meu. Eu não tenho por que provar a ela o que é que eu desejo para mim. Agora eu tenho que correr atrás do meu próprio desejo. Então, isso é o meu sonho, realmente, assim, o meu propósito de vida hoje. Estou bem socialmente? Estou. Não estou satisfeita, mas eu estou bem. E eu quero avançar mais ainda nisso, me aprimorar mais ainda em políticas sociais, políticas públicas, entender melhor, para poder proporcionar a outras pessoas que elas vejam que nossas origens não dizem absolutamente qual é o Não nosso destino. determinam, ou seja, não existe uma. Porque senão a gente cai muito no determinismo. É a síndrome de Gabriela. Você nasceu Exato. aqui, é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai. E você pode até ficar lá, tá tudo bem, Por né? escolha. Mas isso não significa dizer que você também não vai construir objetivos e chegar a esses objetivos. Exatamente. Então, assim, o meu desejo é que o Instituto realmente se mantenha, que ele tenha mais apoio, que ele tenha mais visibilidade, que outras pessoas que eu sei que têm um desejo de trazer uma construção social mais solidária, melhor para as pessoas, melhor para nós. Porque enquanto eu ver que eu estou no restaurante e tem uma pessoa lá fora catando lixo, eu não me sinto satisfeito com a situação social que eu estou. Eu chego lá fora e converso com ele do mesmo jeito que eu converso com você. Eu não vou pegar ele, levar para minha casa e transformar a vida dele. Não faz parte do meu repertório. Eu nem tenho condições de fazer isso, porque senão, né, eu não sou a irmã Salvadora do. Dulce, eu não É. sou a salvadora. Mas eu posso dar atenção àquela pessoa, conhecer a história de vida dela, conhecer os sonhos dela. Me diz rapidinho aqui uma coisa, das pessoas, né, das entidades e pessoas, né, que apoiaram o. Acho que é importante dizer também. Você falou de muitos nãos, Sim, mas de quem foram os sims? Então, há algumas pessoas que você pode
citar o nome, que deram apoio e sustento para o Instituto Recomeçando? A minha irmã foi a pessoa que primeiro me deu um sim, porque é ela que está à frente de muitas coisas junto comigo. Ela mesma disse: Eu não sei nem do que é que tu tá falando, mas eu vou junto contigo. A minha nora, Virgínia, é outra grande parceira minha, né? Está longe Que no eu Canadá, né? tá longe no Canadá, mas todos os dias a gente está conversando, então a gente tem uma relação afetiva muito grande. E ela tem esse retorno também para mim. Inclusive, é uma filha que eu ganhei. Você disse que eu não tinha filha mulher, mas você está enganada, eu tenho. A Virgínia, a mãe dela me deu ela de presente, né? A mãe dela é uma pessoa muito preciosa, que no dia que eles disseram sim, eu recebi ela como minha filha e realmente a trato como tal. E amigos, assim, de longas datas, como os meus amigos da Medalha Milagrosa, que até hoje me ajudam nessas ações. Então, todas as vezes que eu digo, gente, eu estou precisando para isso, aí eles dizem, Vevezinha, ou Veva, né? Os meus apelidos ainda de criança, eles dizem, eu estou contigo, só dizer quanto é. Então, eles não pedem nem o retorno disso, eles só me perguntam o que é. E o Marcos é um desses grandes parceiros também, né? Claro que a gente precisa de iniciativas mais contundentes, né? Porque eu sei que uma ação social dessa não vai fazer uma grande mudança. Mas se eu lhe disser que eu tenho memórias de infância das pessoas que distribuíam pipoca na minha rua, eu ainda lembro delas até hoje, Uhum. né? E Não isso vai para mim, chorar, não. Vai chorar, não, que eu me maquei, eu me recuso. Eu me recuso. isso para mim é muito Chocada. significativo. Porque será que Ai, aquelas gente, todo pessoas, podcast eu choro. será que aquelas pessoas imaginavam que ela está me fazendo um bem tão grande? Ai, mulher. Então, assim, para mim hoje, eu sei que eu cheguei até aqui, porque na época também tiveram pessoas solidárias. Talvez eles só tivessem aquelas pipocas para dar, mas eles não esconderam o dom que eles tinham na época, né? E eu quero fazer isso a mesma coisa hoje. Existe uma passagem na Bíblia que diz que é semeada a 30, 60 e a 100 por um, né? Existem terrenos que você semeia que proliferam mais do que outros, né? E tem outros que caem no meio de espinhos, de pedras, e esses não frutificam, né? Então, existe essa possibilidade de não frutificar, existe, mas também existe essa grande probabilidade de frutificar. Então, eu prefiro pensar no 100, que eu gosto dessa probabilidade de ser 100, né? E a minha esperança pessoal é que esses registros fiquem neles, né? Às vezes a pessoa pensa, ai, para me fazer uma ação, alguma coisa, eu preciso, um dia quando eu for rico. Não, dê o seu melhor, dê um atendimento bom a quem está perto de você, cuide da pessoa que trabalha na sua portaria, escute o que ela está passando. Às vezes ela está ali com machucado, você passa e não observa aquela pessoa, né? Você tem amigos ao seu redor que fazem isso também, que às vezes estão precisando só de um momento de escuta e você não os escuta, Uhum. né? Então, assim, claro que ações dessas são muito bonitas, essas crianças vão crescer, né? E essas crianças podem ter a nós que fizemos uma ação dessa como E referência replicar. e replicar. Então, teve um dia alguém que fez isso. E tá tudo bem, né? Porque a gente precisa também valorizar esses momentos. Então, esse retorno, ele é muito importante. Quem dera se todos nós pudéssemos um dia desenvolver sempre isso. Ah, Evelyn, tem dia que tu não tá afim? Tem. Tem Tem vários pessoas, dias, né? tem pessoas, para finalizar, que eu sei que você tem compromissos, né? E eu já agradeço demais a Uhum. sua presença aqui. Tem pessoas, políticos, pessoas da mídia que dão apoio? Não, a gente ainda não tem essa capilaridade, não. Até porque existem outras instituições maiores hoje que dão muito mais visibilidade, né? E eu entendo isso. Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. O Instituto está se fortalecendo agora. Eu estou conseguindo juntar mais alguns amigos, trazer para próximo, para se envolver, para sentir esse momento, porque eu acredito muito nesse sentido. Depois que você sente, você se envolve e diz, não, não vou deixar mais passar essa sensação, não, quero cultivar isso, né?
Então, ele proporciona isso, recomeços também das pessoas acreditar que vale a pena ser bom. Hoje, muitas pessoas não acreditam mais nisso, que vale a pena ser bom, que vale a pena ser atencioso, que vale a pena você distribuir enquanto pode. Porque já imaginou qual é a falta que eu vou fazer hoje, se eu não estiver mais aqui? Porque tudo que eu tenho vai ficar. Mas qual é a falta que eu vou fazer para as pessoas hoje, se eu não estiver mais aqui? Esses dias eu fiz essa pergunta para os meus filhos. Eles ficaram um pouquinho entalados. Mãe, o que é que a senhora está falando? Né? Daquele entalozinho. Mas a gente precisa pensar que a vida hoje é um presente. Eu só tenho hoje, de verdade. Eu só tenho aqui agora com você, para ficar com você, para lhe dar atenção, para lhe incentivar, para dizer que esse podcast vai longe, que esse canal vai longe. Qual é o longe? Não sei. Mas no dia que chegar lá, a gente vai ter histórias boas para contar, que a gente passou um nervoso para começar aqui, que foi desafiador, que teve algumas intempéries, mas que teve gente que foi positivo, né? Então, a gente junta tudo isso e vai bordando essa nossa história, né? Para que a gente possa entender que todos nós temos um propósito aqui. Eu gostaria que você deixasse, olhasse ali para a câmera e deixasse uma Hum. mensagem, Ai, depois de chorar é difícil, né? deixasse uma mensagem para quem está querendo recomeçar, para É. quem teve uma história ou tem uma história parecida com a sua, Uhum. né? Que você pudesse aí, que você está falando de forma muito humilde do Uhum. Instituto, né? Mas que já é um perfil que já está grande, Uhum. né? Que já tem feito ações muito contundentes, Uhum. com resultados muito Uhum. positivos. É, vejo que você fala do Instituto como se fosse um filhinho também, É. né? E não é uma questão só de trabalho, mas é uma questão de vida também. Sim, sim. E quantas pessoas talvez não estejam precisando ouvir, né? Sim, Então, sim. mulheres principalmente. Eu sei que você Uhum. falou que fala muito com homens, né? É, eles que gostam de falar comigo, viu? Mas está aí a câmera para Então, você, esta aqui, para você falar com. eu quero deixar uma mensagem de incentivo para você, que muitas vezes acha que não tem nenhum propósito aqui na vida, que você não entende por que que você tá, tem chegado até aqui, que você chegou até esse podcast, que você está ouvindo essa mensagem. Existe um propósito, sim. Todos nós somos especiais, nós somos feitos de uma maneira muito especial. Não é à toa que você ainda está aqui e celebre a sua vida, celebre as suas conquistas, sejam elas quais forem, seja ela do meio que você veio. Celebre, mas se você não tiver força, busque em quem pode lhe complementar. Às vezes a gente realmente não tem força nem de erguer o rosto, nem de erguer a cabeça. Mas existe algumas pessoas que ainda têm essa disposição de ajudar, de estar junto, de motivar. E hoje a rede social traz essa oportunidade, assim como o canal aqui da Cassie, né, de frente com a Loba. Muitas vezes a gente fala dessa possibilidade de você ser uma grande pessoa, mas de trás dessa pessoa teve uma criança, teve um adolescente que tem a sua história, que está buscando ressignificar, que está buscando seu espaço. E estar junto com outras pessoas assim é muito positivo. O meio influencia muito. Não se deixe ficar só por muito tempo. Fique só nos momentos que são necessários, mas sempre busque estar junto com pessoas que podem lhe complementar afetivamente, psiquicamente, fisicamente, porque às vezes até tomar um café junto com a outra pessoa e ganhar um abraço, isso traz uma nova possibilidade de vida. Então busque. Sempre tem alguém para quem a gente pode confiar e chegar próximo, né? Mulheres e homens, viu? Eveline, muito obrigada por ter aceitado esse Obrigada. convite, foi maravilhoso. Que é isso. Espero que essa mensagem chegue a todas vocês, que seja acolhido e acolhida, e que vocês possam também transbordar para quem está perto. Esse foi mais um De Frente com a Loba. Até o nosso próximo encontro. Beijos.